Pessoal, você já fez seu imposto de renda? Você já declarou seu imposto de renda? Eu fui conversar com o Dr. Furlan, delegado da Receita Federal, para falar sobre o doador solidário. Você tem até o dia 30 desse mês para fazer a sua declaração. E eu vou pedir ao senhor, pedir à senhora que converse. Se você mesmo faz, então presta atenção. Você faz sua declaração pelo computador, é muito fácil você ser um doador solidário. Isso não vai gerar nenhum tipo de multa, não vai gerar nenhum tipo de encargo, não vai ter nenhum tipo de cobrança extra. Muito pelo contrário. Aquele valor que você tem que pagar para a Receita, pagar lá para o governo federal, parte daquele valor fica aqui em Piracicaba. Ao invés de ir para o governo federal, fica aqui e ele é encaminhado para as entidades que cuidam dos idosos, as entidades que cuidam das crianças e adolescentes. Se todo mundo que mora em Piracicaba, fizer essa doação, ao invés de mandar para o governo federal ficar aqui, nós teremos um montante, né, num valor de 35 milhões. Você imagina quanto dá para se fazer as entidades que tanto fazem por nós, acolhendo os idosos, cuidando, educando as crianças. Para ficar mais claro, mais fácil para você fazer isso, se você mesmo faz, o Dr. Furlan vai ensinar. Caso não, você conversa com o seu contador, ok? Não vai cair na malha fina. Aliás, se você pagar um valor maior, você ainda até é restituído. Esse valor que você está doando volta para você, parte desse valor volta para você. É até vantajoso fazer isso. Além de fazer diferença na nossa cidade, é vantajoso para você também que paga o seu imposto de renda, né? É muito fácil, muito simples, presta atenção. Vamos conversar com o Dr. Furlan, delegado da Receita Federal. Vai lá. Nós estamos aqui na Receita Federal, aqui na cidade de Piracicaba. Estou com o delegado Furlan, responsável pela Receita Federal, justamente para a gente falar sobre a questão da destinação, parte do imposto de renda, para ficar na cidade e ser destinado aí ao fundo da criança e do adolescente ou ao fundo do idoso. Bom, Furlan, a gente retoma isso novamente, é pertinente a gente falar sobre isso para alertar a população, para justamente ser aí, destinar parte desse imposto para ficar na cidade, correto? Vamos falar uma síntese sobre isso, para quem está em casa também compreender. Boa tarde. Boa tarde. Então é muito importante que nessa época do imposto de renda a gente faz esse trabalho de divulgação de informação, né? Para o contribuinte, as pessoas saberem que parte do imposto de renda da pessoa física, ela pode ficar no município, na destinação. E nessa época de entrega do imposto de renda, na própria declaração, o contribuinte que faz sua declaração pelo modelo completo, ele pode fazer uma destinação de 3% para os fundos do Fundo da Criança e do Idoso e 3% para o Fundo do Idoso, né? E esse valor, ele é um valor que ele vai ser destinado para as entidades de Piracicaba. E é importante ressaltar aos contribuintes que você não vai tirar nada do seu bolso. Se você tem um imposto a pagar, você vai diminuir do seu imposto, vai recolher um DARF da destinação que vai voltar para a cidade. E se você tiver uma declaração com restituição, aquele valor da destinação vai aumentar o valor dessa restituição. E depois ainda ele vai ser até atualizado pelo Juros Selic. Então é importante que é um benefício fiscal, que volta o dinheiro, em vez do imposto ir para Brasília, ele vai ficar na cidade e ele é administrado pelos conselhos municipais, ele é um dinheiro fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pela Receita Federal, pelo Ministério Público, e as entidades beneficentes são entidades que atendem os vulneráveis da nossa cidade. Perfeito. Agora, Furlan, a gente poderia fazer um passo a passo para quem está em casa, né, e vai fazer sua declaração, para você entender, através dessa explicação, passo a passo na tela do computador, para você fazer doação. Podemos, então, fazer essa simulação para quem está em casa compreender? Podemos fazer e vocês vão verificar que ele é muito simples, porque o declaração hoje, o programa do Imposto de Renda, ele é bem intuitivo. Então, você não precisa de um contador. Você mesmo, depois de inserir os dados, ou fazendo a pré-preenchida, que é uma declaração que já puxa os seus dados, ao final, você pode fazer a destinação diretamente na declaração. Você vai informar o valor, o próprio programa vai limitar aquele valor nos percentuais permitidos. Você vai gerar o DARF, esse DARF deve ser recolhido até dia 30 de maio. Perfeito. Vamos acompanhar, então, passo a passo, e na sequência
a gente volta a destacar novamente esse valor que tem que ficar na cidade de Piracicaba. Acompanhe. Aqui a gente tem um modelo usando o PGD da Receita Federal. Veja como é simples você fazer a destinação na declaração. Aqui você tem uma declaração com todos os dados já informados, que pode ser pela pré-preenchida ou você manualmente. Aqui você tem aqui um imposto a pagar, dedução legal. Ele é mais vantajoso para o contribuinte. Como você faz a destinação? Você clica aqui diretamente na declaração e vai escolher qual é o tipo de fundo. Se você criar criança e adolescente, você vai criar um novo. Piracicaba é municipal, você vai escolher o estado e aqui você, digitando Piracicaba, você já vai encontrar o fundo de Piracicaba. E pode ver que o programa ele já dá o valor disponível, porque é o quê? Na declaração é 6% para os dois fundos. Então, para o fundo da criança é 3%. Por quê? Porque nessa declaração o imposto devido é R$10 mil. Se eu colocar aqui, que eu vou destinar os R$300, você já vai diminuir o seu imposto a pagar, tá vendo? Então, o seu imposto vai ser de 1.700 e não mais de 2.000. E esses 300, vai falar para mim o que eu faço com ele? Se você vir aqui do lado, aqui no menuzinho, você vai ter aqui, DARF diretamente na declaração para o ECA, que é o Fundo da Criança. E aqui ele vai ser gerado um DARF, que eu vou puxar aqui para vocês, ele é um DARF do imposto para o Fundo da Criança, tá vendo? Pessoa física, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E qual é o valor? R$300. E aqui ele tem o código de base e o PIX. O importante é que esse valor é até 30 de maio de 2025 para você recolher. E após isso, se você quiser ainda fazer para o fundo do idoso, aqui você vê, pessoa idosa, você vai fazer um novo, vai escolher aqui, vai colocar São Paulo, Piracicaba, e você já vai puxar o CNPJ que está regular. E aqui, olha o limite novamente, 300, porque é 3% para cada fundo quando você faz na declaração. Eu coloquei 300, você tem aqui 1.700. A hora que eu colocar 300, o que vai acontecer? Ok, ele diminuiu para 1.400. E aí, do mesma maneira, você vai atrás do DARF, vai gerar o DARF para recolher no dia 30 de maio. E aqui nós, então, temos uma declaração com o imposto a pagar. A restituir, eu vou fazer um procedimento parecido. Então, deixa eu fechar essa declaração e vou abrir outra declaração com restituição. Então, aqui, nós temos outra declaração com uma restituição de R$5 mil, tá certo? E aqui, então, depois de você preencher todos os seus dados, você tem uma declaração de 5 mil. Se eu fizer aqui, doação diretamente na declaração, mesmo procedimento, novo, vou escolher aqui o fundo da criança ou da pessoa idosa e vou colocar aqui Piracicaba. E aqui, novamente é R$300. Por quê? Porque o imposto devido é de R$10 mil, então 3% para o fundo do idoso, aqui no caso da criança. Então você tem aqui, a restituir 5 mil. Se eu colocar 300, que é o valor total que eu posso fazer de doação, o valor já vai para 5.300, tá vendo? Então, o programa é fácil, é simples, você não precisa de um contador, você pode fazer você mesmo a sua declaração e fazer a destinação. E da mesma forma, tanto na declaração como imposto a restituir ou a pagar, você vai imprimir o DARF, que tem que não esquecer de imprimir o DARF e recolher até o dia 30 de maio. Então vamos aqui, novamente, um DARF, vou puxar ele para cá e aqui, tá vendo? É o DARF de R$300 também para o fundo da criança e do adolescente, com código de barras. Bom, vocês viram aí o passo a passo, como falou, né? O Dr. Furlan, é muito fácil, né? É muito fácil, mas o resultado disso é muito benéfico para a cidade de Piracicaba, né, doutor? Exatamente, né? E como a gente já vem enfatizando com vocês no programa que a gente fez na última segunda-feira, Piracicaba tem um potencial de quase 37 milhões de reais para voltar para os nossos fundos. E a gente o ano passado, a gente teve um pouquinho mais de 1 milhão, tá? Então a gente tem um potencial muito grande e as pessoas às vezes não destinam, não doam por falta de informação.
Então, ela é uma destinação segura, ele é simples. Esse dinheiro, como eu falei para vocês, ele é fiscalizado. Você não vai cair em malha fiscal por causa disso. Então, você que faz a declaração num modelo completo, faça essa destinação. Ela é importante para o município. Esse dinheiro vai ser fiscalizado e vai ser aplicado em projetos sociais na nossa cidade. Perfeito. Vamos reverberar então, por gentileza. Você sabe que essa matéria está indo para a TV, obviamente, mas vai estar disponível nas nossas redes sociais, que você possa compartilhar e a gente faça, né, acontecer desse montante aí. Boa parte dele fica em Piracicaba para os fundos, né, que vai ajudar diretamente aos projetos sociais ligados com as crianças e com os nossos idosos. É o querer bem para a cidade de Piracicaba e, mais uma vez, te ressalto, é um imposto que você já pagaria ao governo federal. Então, parte desse imposto fica na cidade de Piracicaba, ok? Doutor Furlan, muito obrigado. Vamos continuar aí fazendo essa campanha. A gente quer o benefício aí para a cidade de Piracicaba. Vamos sim, é um movimento da cidade, na sociedade. A gente agradece vocês que estão fazendo a divulgação, o Fundo Social de Solidariedade e as entidades que estão nesse trabalho, nesse movimento de convencimento, de esclarecimento, né? Que eu acho que às vezes muitas pessoas não fazem por desconhecerem, né? Que é seguro, você não vai mais pagar nada, por isso, como você falou, esse imposto iria para Brasília. Vamos fazer que ele volte para cá para ajudar as nossas crianças e pessoas idosas. Doutor Furlan, então, muito obrigado, né, pela entrevista. Então, que você possa ser um doador solidário, né, fazendo esse valor ficar aqui na nossa cidade. Vale a pena ressaltar o que o doutor Furlan falou. Não vai ser cobrado nada mais, não vai ter malha fina e você pode até ser restituído parte desse valor que já ficaria lá em Brasília. Vamos deixar na nossa cidade, tá bom? Converse com o seu contador, siga passo a passo, a matéria também está disponível para você rever lá no nosso Instagram.